Fala pessoal, estamos aqui no Projeto X, que multiplica suas chances de aprovação. Meu nome é Gabriel Feitosa, sou professor de História e hoje nós temos um encontro marcado com os extensivos, aquele que vem ajudando você ao longo do ano a chegar a concluir os seus objetivos finais aí, seja ele qual for, nos concursos, nos vestibulares por todo o Brasil. Galera, hoje falaremos da incrível Revolução Industrial, localizada no século XVIII e que de alguma maneira nos ajuda a compreender toda a ascensão do capitalismo industrial ligado a esse período, galera. Pessoal, esse é um assunto que eu dialogo muito com a geografia, né? A gente também aprende lá com o mestre Tiago, Zé Bonner, né? As revoluções industriais. Na verdade, na aula de História, a gente localiza isso em relação à primeira Revolução Industrial. Então, o intuito da aula de hoje é entender o significado dessa revolução, o porquê dessa revolução e as suas causas, as suas consequências também ao longo aí do século XVIII para a Europa. Galera, primeiro de tudo, a Inglaterra experimentará ali a solidão do pioneiro, né? Será pioneira nesse processo de Revolução Industrial, será tida como a primeira nação europeia e mundial a passar pela ascensão da máquina a vapor. Vamos tentar entender por quê. Por que é esse pioneirismo britânico? A gente tem alguns elementos de causa aqui que são importantes. Grande disponibilidade de matéria-prima no solo britânico, a gente sabe que o carvão se tornou o grande elemento ativo das máquinas nesse período, não é à toa que a primeira máquina que surge é a máquina a vapor, a gente tem o tear hidráulico que surge também antes, mas o tear mecânico se torna um dos mais expressivos elementos desse período, então a utilização do carvão vai ser muito importante, né, no subsolo britânico. O minério de ferro também é muito importante e abundante em algumas regiões, que vai ser importante até mesmo para a segunda Revolução Industrial. A formação do cercamento dos campos, que os ingleses chamavam de enclosures. Os enclosures têm uma importância muito grande, né, gente? Porque, de fato, as áreas rurais na Inglaterra serão invadidas por essa nobreza aburguesada, que vai passar a transformar essas regiões cercadas em áreas privadas, em propriedades privadas. É o início das relações capitalistas na região rural britânica. Isso acontece muito durante a própria Revolução Inglesa. O próprio Oliver Cromwell é um camarada que amplia a questão dos enclosures, mas já vinha acontecendo em menor escala anteriormente. Acaba formando essa propriedade privada no campo e utilizando os camponeses que ali residiam com mão de obra assalariada. Então você percebe que o enclosure é uma transformação das relações trabalhistas nas áreas rurais, até mesmo podendo criar especulação em cima desses latifúndios, uma vez que essas terras poderiam ser vendidas e compradas. Você percebe também que esses camponeses serão utilizados como trabalhadores na criação de ovelhas, o que faz com que tenhamos a maravilhosa lã. Lã essa que será amplamente utilizada na indústria têxtil britânica ao longo do 18 e 19. Então você percebe que aqui nós estamos percebendo a formação das propriedades que vão servir de base para a industrialização. Os atos de navegação, estabelecidos pelo próprio Oliver Cromwell, estão ali no período da Revolução Puritana, mostram como a Inglaterra conseguiu ter a sua autonomia de navegação da marinha mercante. Antes disso aqui, galera, a Inglaterra precisava utilizar navios holandeses para estabelecer ali as suas trocas e seu comércio ultramarino. Agora não, ela garante um poderio naval com autonomia para si a partir da decretação desse ato pelo grande Lorde Protetor Oliver Cromwell. E falando do Cromwell, a gente parte aqui também por uma última causa desse pioneirismo britânico, que é a consolidação da classe burguesa na Inglaterra a partir dessa própria Revolução Puritana, que se estende aí mais ou menos de 1640 até 1689 com a incrível Bill of Rights. Essa aula está no extensivo, inclusive, hein, gente? É bom lá com o mestre Wesley Marinho, vocês podem ver com ele a aulinha. Galera, essas revoluções inglesas fizeram com que a burguesia passasse a controlar o parlamento. E sabemos, né? Se temos uma classe burguesa controlando a política, fica muito mais fácil de promover investimentos. A consolidação da burguesia na Inglaterra, a partir das revoluções inglesas e da incrível Revolução Gloriosa, lá com Guilherme de Orange, foi de extrema importância para o acúmulo primitivo de capital. Acúmulo esse que se impulsionou muito com os atos de navegação, ok? Agora, Gabriel, características gerais dessa primeira Revolução Industrial. Muito importante, gente. A primeira Revolução Industrial, ela visa sempre a produção massificada. Vamos produzir o máximo possível
sem nos preocupar tanto com o mercado consumidor, porque o mercado consumidor está aquecido nesse momento, né? Então a produção é sempre feita em larga escala. Aqui nós vamos ter a utilização do taylorismo, né? Uma técnica de produção que cria uma rigidez do trabalhador no local de trabalho, né? A mecanização dos movimentos, a automatização do trabalho, né? Cada vez mais uma organização do trabalho dentro daquelas pequenas fábricas que surgiram no interior da Inglaterra. A gente pode pegar Sheffield, Manchester, regiões, né, de extrema importância porque dialogam também com as regiões dos enclosures. Então o taylorismo foi fundamental ali para dinamizar e maximizar essa produção. O proletariado é uma classe que surge nesse período, né? Proletariado, galera, palavra que significa ali aquele que tem prole, ou seja, famílias cada vez mais extensas, as suas proles, né, gigantescas, onde todos vão de alguma maneira atuar dentro da fábrica. Homens, mulheres, crianças, esse trabalho não vai ter restrições. Você percebe a formação de uma massa cada vez mais humilde, né, cada vez mais explorada dentro desse regime, né, onde o trabalho agora será visto como o valor do indivíduo. No período medieval, né, você tem ali um trabalho muito ligado ao cotidiano. O indivíduo trabalhava de acordo com o clima, trabalhava de acordo com o tempo, trabalhava de acordo ali com o cotidiano dele, o servo medieval. Agora aqui não. O tempo é pautado pelo capital. Não é à toa que as fábricas na Inglaterra todas terão torres muito grandes com relógios no topo. Ou seja, é a burguesia que determina o horário certo. Nós temos a invenção do relógio de pulso, uma maneira de controlar cada vez mais o tempo do trabalhador, que será cada vez mais rígido, cada vez mais controlado pelos padrões de produção, ok? A urbanização é uma característica muito importante, uma vez que todos os bairros vão começar a surgir ao redor das fábricas. Essas cidadezinhas vão ter até o seu entorno bem programado, né, para que os trabalhadores ficassem perto da fábrica, não se atrasassem, pudessem ouvir a sirene da fábrica de perto, deitado da sua cama, para que o controle seja cada vez mais rígido, ok? Não é à toa que nós temos vários movimentos operários que surgem na Europa nesse período. A gente pode citar aqui o ludismo e o cartismo, importantes fontes de expressão desse proletariado. A invenção do tear mecânico é muito importante, né, para a tecelagem desses grandes tecidos ali para a indústria têxtil. É bom lembrar que a primeira indústria surgida é realmente a indústria de tecidos, tá ok? E a locomotiva, o grande símbolo da modernidade industrial, né, gente? A Maria Fumaça, que vem para o Brasil na Era Mauá, é o símbolo da modernidade, do avanço industrial, tanto na Inglaterra como nas outras nações que vão passar por esse processo. O que nos leva a novas relações trabalhistas, como eu coloquei, né? O tempo é pautado pelo patrão e o trabalho do indivíduo determina o seu valor. O liberalismo agora encontra uma fase de expressão na economia, uma fase de exploração dessa massa, né, pungente do proletariado, que com certeza, né, culmina na formação de uma série de movimentos trabalhistas na Europa. Primeira Revolução Industrial não é um momento de formação das leis trabalhistas, tá ok? Nós temos aqui uma ausência, na verdade uma mão de obra cada vez mais explorada, cada vez mais, né, brutalizada, violentada. A gente só percebe a ascensão de determinadas leis trabalhistas no século XX. Mas esse é um assunto para as próximas aulas. Galera, cuidem-se e até a próxima.